Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos dar continuidade a essas aulas de princípios básicos da medicina chinesa. Estamos falando sobre Yin e Yang já faz um tempinho, né? Falamos aí das movimentações, falamos das representações, falamos das características na última aula de oposição, complementaridade, unidade, transformação. E aí, vamos expandir um pouquinho mais disso daí, vendo como que esses caras interferem ou como vejo eles na saúde. Que até agora a gente só falou o que é, o que representa, mas nada a ver com saúde em termos, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, gente, são essas situações de saúde em relação ao Yin e Yang, quais as diferentes possibilidades que nós temos de observação de Yin e Yang dentro do que acontece com a saúde, e aí qual a sua aplicação, como a gente pode utilizar isso na nossa prática. Então, inicialmente, quando a gente fala de equilíbrio entre Yin e Yang, a gente tem que pensar que eles têm que estar em um equilíbrio, mas dentro de uma faixa de normalidade. Não adianta eu ter equilíbrio abaixo da normalidade ou equilíbrio acima da normalidade. Então, quando a gente fala de equilíbrio na medicina chinesa, vai dizer sobre essa faixa de normalidade, onde Yin e Yang devem estar presentes. Mas, o que normalmente acontece? Nós temos as variações. Quando o Yang cresce, quando o Yin cresce, quando o Yang decresce, quando o Yin decresce. Então, se nós pegarmos aqui esse duplo no meio, que seria os dois, o Yin e o Yang, na faixa de normalidade, nós vamos ter primeiro as laterais dele, as condições de excesso, onde ou o Yin está acima da normalidade, da faixa de normalidade, ou no outro oposto, quando o Yang está acima da faixa de normalidade. Então, quando a gente falar de condições de excesso, a observação que nós temos que ter é essa: ou o Yang está acima da normalidade, tem além daquilo que deveria, ou o Yin está acima da faixa de normalidade e além daquilo que deveria. Ou o caso oposto, quando temos essa potência abaixo da faixa de normalidade. E aí nós vamos ter a deficiência de Yang, quando o Yang está abaixo da faixa de normalidade, ou quando o Yin está abaixo dessa faixa de normalidade. E aí, o que isso importa? O que me interessa saber sobre isso? E aí, uma coisa que traz uma confusão na mente de quem estuda a medicina chinesa, porque realmente não é assim tão trivial. Porque, afinal, o que a gente falou? Que o Yang é quente, certo? Então, manifestações de excesso de Yang vão trazer uma expressão, uma representação de calor. Agora, se eu também tiver uma deficiência de Yin, ou deficiência daquele que acalma e refresca, nós também vamos ter sintomas de calor, mas nesse caso, um calor por deficiência de Yin. E aí a mesma coisa pode acontecer nas situações de frio, Quando nós temos o frio por excesso, ou aqui o frio por plenitude, nós vamos ter características de frio. E da mesma forma, quando tivermos a deficiência do Yang, também teremos características de frio, que afinal vai faltar aquele que aquece, vai faltar aquele que dá o calor e dinamismo. Fora essas possibilidades, ainda vai ter uma outra ou outras que seriam mais discrepantes, mais absurdas, que são o duplo excesso ou a dupla deficiência, onde ambas as potências vão estar em desacordo, em desarmonia. E aí, gente, isso daí pode ir ainda muito além, Podemos ter casos de excesso de Yang com deficiência de Yin, excesso de Yin com deficiência de Yang e por aí afora. Então, quando a gente fala desses excessos e deficiências, ou de Yin e Yang no corpo, o importante, ou o que vai nos importar para ver na manifestação de saúde ou na falta de saúde, vão ser essas características. Ah, Michel, sempre me dá dor de cabeça, essa dor de cabeça é explosiva, ela lateja. Quanto mais claro, mais dói. Quanto mais movimento, mais dói. Ou seja, quanto mais movimento, mais no alto, mais claro, mais para cima, mais explode. Um excesso de Yang provavelmente está envolvido. Da mesma forma que se a gente tiver essa mesma dor de cabeça,
mas que ela é mais leve, ela não pulsa tanto, ela pesa mais, ela tem características aí de uma densidade maior, de uma letargia maior. A gente vai estar falando aí provavelmente de um excesso de yin. Então, gente, quando a gente fala de yin e yang, vão ser mais essas observações genéricas e amplas que já vão nos direcionar um pouco para o que pode estar acontecendo. Então, a nível de yang e yin, os problemas e as variações de saúde vão ser essas, certo? E aí vamos dar continuidade ainda um pouco nesse yin e yang, mas prioritariamente agora vamos passar um pouco mais para os 5 movimentos. E aí depois a gente volta a fazer uma síntese entre yin e yang e 5 movimentos. Legal? Então a fala de hoje foi essa, espero que seja claro, que dê uma clareza maior. Beleza? Então ficamos para a próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima.